Talvez você nunca tenha escolhido nada na sua vida. Talvez você nunca faça uma escolha. Sempre foi uma aposta. Você não escolheu sua esposa, você aposta nela. Você não escolheu sua faculdade, você não escolheu seu emprego. É sempre uma aposta. Uma escolha é igual a um triângulo plano. Só existe na matemática. Porque a escolha, ela te dá um resultado. Falando fisicamente, você tem uma causa, a escolha, e uma consequência, um efeito, o resultado. Porém, no mundo, cada consequência serve como causa para uma próxima consequência, que serve como causa para uma próxima consequência. Então, o que nós temos é um encadeamento de causas e consequências, que não tem fim. E quando você faz uma escolha, na verdade, você tenta colocar mais peso nos efeitos imediatos que essa escolha vai implicar na sua vida, mas ela vai ter efeitos imprevisíveis, tá? Se você escolher assistir esse vídeo que eu estou mostrando agora, assistir ele inteiro, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, tá? E vai melhorar. Vão ter consequências imediatas. Ao final desses pouco mais de 30 minutos que eu vou falar aqui, você vai ter dois resultados possíveis, tá? Ou você vai ter perdido 30 minutos ou 15 minutos, se você assiste na velocidade 2.0, ou você vai ganhar uma perspectiva totalmente nova sobre apostas, sobre o mercado financeiro e até sobre a vida. Por quê? Porque os primeiros matemáticos que começaram a estudar probabilidades, os jogos, eles notaram uma coisa. No livro do Simon Sinek, que ele fala sobre o último teorema de Fermat, ele conta sobre uma correspondência que Pascal teve com Fermat. É muito famosa essas correspondências. Que ele falava o seguinte: você já percebeu que quando um jogador novo entra na mesa, geralmente ele ganha? É a sorte do principiante? Ele virou e falou assim: talvez exista uma pequena componente na chance dele ganhar que é proporcional ao entusiasmo que esse jogador tem. E a palavra entusiasmo do grego vem de tel, Deus. O entusiasmo é você ter o poder de Deus dentro de você. Então, ele chega à conclusão que a vida é um grande jogo, a vida é uma grande aposta, e a chance do prêmio infinito, que é a vida eterna, na religião dele, é você viver a vida com o maior entusiasmo possível. Mas o maior entusiasmo não é viver a vida loucamente, tá? É viver a vida com o poder de Deus, na palavra do Pascal. E se você parar para pensar, nós estamos o tempo todo jogando esse grande jogo de azar. Agora, as pessoas, nem todo mundo sabe o que significa azar. Azar não é algo ruim, tá? Azar é uma planta, é uma florzinha de azar, tá? As vós conhecem a flor de azar. Os árabes, eles gostavam de jogar dados, tá? E nas faces dos dados, eles pintavam flores de azar, tá? Então, o jogo de azar é sinônimo de um jogo aleatório, tá? E nós temos muitos exemplos de jogos aleatórios. Temos os cassinos, tem a Mega Sena, tem o mercado financeiro e, por que não, a vida, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero trazer esse vídeo eu quero dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu quero falar sobre alguns caras que venceram os cassinos. Alguns jogadores que venceram os cassinos. A forma com que eles venceram esses cassinos, eu não vou fazer nenhum julgamento de valor da forma dele, tá? Eu vou expor só como eles venceram esses cassinos e tentar entender o que eles têm em comum para ver o que a gente pode fazer na nossa vida e no mercado financeiro para talvez vencer ele. Na segunda parte desse vídeo, eu vou falar sobre
os paralelos que eu posso trazer da física para o mercado financeiro e trazer um pouco mais de ciência, tá? Para nossa análise e ver o que a gente pode entender, tá? Onde a gente pode, como é que a gente pode começar a analisar esse grande enigma, tá? E na terceira parte eu quero só fazer uma introdução matemática sobre o conceito de probabilidades formalizada, tá? O que está por trás, qual é a bagagem matemática por trás, para que nos próximos vídeos, sempre no final, eu vá trazendo um pouco de bagagem matemática, tá? Pouco a pouco. Então, nessas duas primeiras partes do vídeo não vai ter conta nenhuma, não se preocupe, não tem matemática alguma. Só no finalzinho vai ter algumas coisas lá, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês. Você, trader quantitativo. Como eu disse no vídeo anterior, eu acho que existe um pouco de verdade em tudo. Existe um pouco de verdade, inclusive no trade quantitativo, no grafismo. Eu não sei exatamente onde a verdade está, mas para mim está claro onde ela não está, tá? Pare de procurar padrões nos preços, tá? Estão te enrolando, isso não existe, tá? Esses padrões de médias móveis, coisas inexplicáveis nos preços, nos gráficos, isso não existe, tá? Esses caras te enrolam. Você vai estudar isso a vida inteira e não vai encontrar nada. Sabe por que eu sei que eles te enrolam? Porque eles entram em contato comigo. Eles mandam mensagem no Instagram. Cara, eu preciso falar com você, eu vi seu vídeo. O cara nem se apresenta, são extremamente arrogantes. Faz 10 anos que eu tenho esse canal no YouTube, é pequenininho, só que um monte de cara já mandou mensagem pra mim, um monte de cara manda mensagem pra mim no Telegram. Eu sei como é, não sai nada, a vida dessas pessoas não muda, eles só estão perdendo dinheiro. Então, se você assistir esse vídeo até a segunda parte, eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu estou falando. Pare de procurar esses padrões. Os padrões não estão nos preços. Existem padrões, existem simetrias no mercado, mas não está no preço, tá? O preço do mercado, ele é aleatório. Olha só, eu não estou sendo descuidado, tá? Porque um matemático, se eu colocar o meu chapéu de matemático aqui, eu posso dizer que o mercado existe uma chance de ser matemático, existe uma chance de ser caótico, tá? Porque pela análise do coeficiente de Hurst é inconclusivo, tá? Pode ser uma coisa ou outra. Agora, com o meu chapéu de físico, eu tenho certeza que o mercado é aleatório, porque o mundo recebe 10 elevado a 35 joules Kelvin de informação do Sol. 10 elevado a 35 bits de informação aleatória no Sol. O Sol dita a nossa vida, tá? Eu só tô aqui gravando esse vídeo porque eu comi um bife na hora do almoço. Esse bife foi uma vaquinha que comeu grama. Essa grama, ela pegou a energia do Sol, pegou 12 de água, 6 de CO2, transformou em glicose e ela cresceu. Essa glicose, eu tô comendo Sol quando eu como um bife. Cada fóton que vem do Sol traz energia, Hni, a fórmula de Einstein, e traz a sua maletinha de entropia, informação pura. Eu sei que você não sabe quanto que é 10 elevado a 35 bits. Para você ter noção, a internet hoje, tudo que nós temos, tem 10 elevado a 21 bits de dados na internet. Tá? Todos os dados, 10 elevado a 21 bits, é os zettabytes. Para você ter noção, para essa quantidade, quantos planetas terras eu preciso ter para formar a carga de informação aleatória que sai do Sol? Eu precisaria de 4 trilhões de planetas terras gerando dados 10 elevado a 21 bits para eu conseguir formar a energia, a entropia que sai do Sol, tá? Se vocês quiserem saber como fiz esse cálculo, não fui eu que fiz, mas tem um artigo maravilhoso do Bekenstein, tá? Então vocês podem procurar a entropia do Sol, entropia de um buraco negro. Bekenstein calculou isso pra gente. Então, nós temos essa fonte de informação aleatória nos bombardeando, tá? E a gente tira toda a nossa energia e a nossa informação vem daí também. A energia solar vem daí, a energia hidrelétrica vem daí, a energia do petróleo é energia solar. Você parou para pensar nisso? Tá? Uma floresta, quando ela morre, o pessoal fala que é dinossauro, mas eu acho que não é, né? São florestas, né?
que formaram também os dinossauros, mas foram florestas que sofreram seus processos anaeróbicos para formar o petróleo. É tudo energia solar, cara. Tá? Até a energia radiativa, tá? A energia da radiação é uma energia de gravitação. No fim das contas, é tudo energia gravitacional. Tá? Esses elementos pesados saem de explosões de supernovas. Então, a gente tem que entender que nós estamos recebendo uma quantidade enorme de bits todos os dias, aleatória, informação pura do Sol, e isso influencia a nossa vida, influencia o mercado, influencia a dinâmica desse planeta. Tá? O planeta, essas pessoas que tentam achar esses padrões nos preços, talvez eles se apoiem naquelas ideias antigas dos astrônomos chineses, que eles conseguiam achar regularidades nas eclipses da Lua. Só que é praticamente um sistema isolado, né? A Lua-Terra. A influência dos corpos ali para períodos curtos de tempo é zero. Então você nem precisa ter uma ciência, nem precisa entrar na dinâmica, é cinemática pura, tá? Mas isso não acontece nos preços. Se você não quiser acreditar em mim, não tem problema. Leia o artigo do Furstenberg. Em 1977, esse matemático israelense provou que qualquer série de dados aleatórios você pode encontrar qualquer padrão que você imaginar. Tá? Então o que esses caras estão fazendo com você? Eles pegam um pedaço de uma série e mostram um padrão que ele quer. Esse padrão está espalhado em séries aleatórias. Olha, presta atenção nas minhas palavras. Qualquer série aleatória, existe qualquer padrão que você imaginar. Ah, eu não acredito no Furstenberg. Não tem problema. Pega uma semana de dados intraday, minuto a minuto, desenha um padrão de alguma coisa no seu papel e procura, você vai achar esse padrão lá. Com fatores de escalas talvez diferentes, né? Porque os preços são diferentes. Mas tá lá o padrão, tá? O ombro, bola, ombro, o que você quiser, cara. O que você quiser. Então, eu nem sei se esses caras estão te enrolando, porque eu duvido que esses caras sabem o que é o teorema de Furstenberg, porque a maioria deles não sabe nem somar uma fração, tá? Então, pelo menos você já chegou até aqui, cara, para de gastar dinheiro com esses caras tontos, tá? O mundo é difícil. Não é sentar na frente de uma câmera, pôr um boné e sair falando besteira de um cara que não sabe somar uma fração. Para de gastar dinheiro, guarda esse dinheiro, me paga um café, mas um café de rico, tá? Um café bom. Eu vou com o maior prazer. Dado esse recado, eu vou passar um vídeo aqui, tá no meu YouTube, um vídeo de 1 minuto sobre o teorema de Furstenberg, tá? E lá eu mostro nesse vídeo o que esses caras encontram. Eles estão procurando te acertar com uma coisa chamada pareidolia. Pareidolia, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo o que é a pareidolia, e aí eles usam inconscientemente, tá, o teorema de Furstenberg, a pareidolia, para mostrar que existe todas aquelas ondas de como é que é o nome do cara? Sei lá, o Elliott. Não tem fundamento matemático algum nisso. Tá? E quando eu vejo explicações sobre isso, eu tenho vontade de rir. Eu quase morri de rir um dia, que teve 4 caras explicando sobre o Fibonacci, o coitado do Fibonacci. Olha, o Fibonacci escreveu o Liber Abate, eu sou fã do Fibonacci, eu tenho foto, vou pôr uma foto aqui, editor, põe uma foto minha aqui, ó, no túmulo do Fibonacci, que é o meu ídolo, cara. Falando que o Fibonacci está nas estruturas atômicas, tá? Cara, isso é uma besteira, velho. É uma besteira, é a coisa mais fácil relacionar números irracionais com constantes físicas. É a coisa mais fácil, é elementar isso. Eu consigo pôr o Fibonacci em qualquer constante física. Me fala uma que eu ponho. É só pegar a constante física igual a A sobre o Fibonacci. Esse A você ajusta com qualquer número natural. Se precisar, põe um segundo termo lá. Um B sobre Fibonacci ao quadrado ou ao cubo. Você vai ajustando esses coeficientes. Você chega numa equação que bate na 16ª casa decimal da constante física. Entendeu? Acho que não tem constante física. Não, tem. Até 17ª tem. Então para de acreditar nesses caras, meu. Tá bom? Fica aí com o vídeo do Furstenberg enquanto eu tomo uma
Bom, vamos falar aqui desses caras que venceram os jogos, tá? Os jogos de aposta. Vamos ver se esses caras têm algo em comum. Então eu vou contar um caso. O primeiro caso é um caso do cara que venceu a roleta nos anos 90. Gonzalo Garcia Pelayo, da Espanha. E ele era matemático, tá? Ele passou anos estudando as características da roleta de um cassino e fez experimentos em várias roletas do cassino. E para isso ele até utilizava os filhos dele, tá? Para não chamar muita atenção. Então eles faziam experimentos, ele anotava os números de cada roleta. Ele descobriu que algumas roletas, elas apareciam mais um número. Elas davam alguns resultados que eram mais previsíveis. Por quê? Porque, cara, o mundo não é só matemática. Tem desequilíbrios nessas roletas, a mesa está um pouquinho torta, a roleta tem um leve desbalanço, ela tem um momento de inércia que não é o teórico. Só que o cara atento, ele percebeu isso e ele conseguiu faturar $1,5 milhão, tá? Só apostando em roletas, porque ele entendeu o mecanismo. Ele anotou, ele não acreditou só no cálculo, o cálculo da roleta é essa. Não, ele foi lá e fez os experimentos dele. Um outro cara aqui, ó, nos anos 60 agora, no Blackjack, Edward Thorpe, ou Thorpe, ele também era professor de matemática. Não fiquem achando que é só matemática, ou que essa lista aqui, por acaso, tem 2 matemáticos, mas o resto é tudo gente normal, tá? Então tinha um professor de matemática, e o Blackjack, ele é interessante, para quem não sabe, é um jogo de cartas, e você vai tirando as cartas, você começa a jogar o jogo e as cartas vão saindo do jogo. Então é um jogo que os acontecimentos do passado influenciam os acontecimentos presentes, tá? Então, e o que ele fez? Ele começou a montar um mecanismo, tá? Jogou o Blackjack, prestou atenção, começou a contar cartas, tá? Aí ele foi lá no instituto dele e usou o IBM 704, ele era professor do MIT, para estudar as probabilidades e desenvolver um mecanismo, tá? Para ganhar no Blackjack. E ele fez isso. Num final de semana, ele investiu $10 mil e faturou, $10 mil e faturou $21 mil. É claro que um professor do MIT não pode ficar fazendo isso, que pega mal, mas ele só queria falar, eu consigo vencer. E, cara, funcionou, tá? Ele escreveu o livro Beat the Dealer, tá? Então, muito legal. E ele usou aqui computador, análise séria. Foi um professor do MIT, cara. Olha esse aqui não é no Blackjack, esse aqui é no Croupier, tá? Tem um cara chamado Dustin Marks. Ele é croupier de cassino, ele era mágico e ilusionista, tá? O que o cara fez? O cara era tão bom com cartas, que ele começou a ensinar os colegas dele, que eram croupiers também, a manipular as cartas, tá? Aí ele ia jogar com um colega dele, por exemplo, ele era o croupier. Então ele ele embaralhava de um jeito tão rápido, tão discreto as cartas e dava as cartas corretas para o colega dele. Então o cara fez isso por anos, ele chegava a faturar $10 mil por noite, tá? E ninguém pegava ele. E o truque dele era o seguinte, eu tenho que fazer a mágica de um jeito, um embaralhamento, né? Essa fraude que ele fazia, eu tenho que fazer ela tão perfeita que por uma câmera é impossível de pegar, tá? E realmente demorou muito para esse cara ser pego. Então ele usava os amigos dele, tá? Ele já dava as cartas corretas. Esse cara era croupier, ele se especializou em embaralhar cartas. Olha esse aqui era no caça-níquel, tá? Tommy Carmichael, tá? Foi nos anos 80. Ele foi na casa de um amigo dele e encontrou uma dessas caça-níqueis, tá? Essa daqui você bota a fichinha, puxa lá e ela dá o resultado, tá? E o que ele fez? Ele comprou essa máquina do amigo dele e desmontou a máquina, tá? E aí o cara entendeu o mecanismo da máquina. Então ele descobriu que se ele pegasse um araminho, cara, sem brincadeira, um araminho assim, ó, torto,
A hora que ele fosse pegar o prêmio, se ele colocasse um araminho ali, a máquina começava a jogar a moeda que ele louco para ele, tá? Então o que ele combinava? Ele ia com um amigo, esse amigo criava uma confusão no cassino, tá? Chamava atenção, aí ele ia lá e pá, desovava a máquina, descarregava as máquinas. Ele fez isso por 10 anos, usando um cabinho de aço, porque ele desmontou a máquina de caça-níquel, tá? Aí, nos anos 90, vieram as máquinas eletrônicas, tá? Eu falei quanto que esse cara fazia? Esse cara fazia 10 mil dólares por dia, tá? Ele desmontou essa máquina para aprender. Aí nos anos 90 vieram as máquinas eletrônicas. O que ele fez? Ele comprou uma. Esse cara não era engenheiro, não era nada, tá? Ele pegou essa máquina, ele desmontou ela e ele desenvolveu uma varinha de luz, tá? Então ele ficou, qual que era o truque? Ele ia jogando, tá? Errava, perdia. A hora que ele ganhava, a hora que ela ia dar o prêmio, ele enfiava essa varinha de luz na máquina e ela meio que cegava as fotocélulas, tá? Então ele começava a ganhar um dinheiro descontrolado, tá? Então assim, esse cara, ele entendeu o mecanismo, tá? Tudo bem que é fraude, mas estou falando de como eles... Vamos ver o que esses caras têm em comum. Agora, esse aqui eu acho... Esse aqui foi mais fantástico, né? Que esse cara aqui não era nos jogos, era nas fichas. O Louis Colavecchio, o que ele descobriu? Ele pegou uma ficha e levou para casa dele. E ele começou a produzir as fichas do cassino na casa dele. E era impossível de diferenciar a ficha dele da ficha real. Aí ele trocava as fichas que ele produzia por fichas reais, por dinheiro. Então esse cara fez fortuna, ele fez 7 milhões. Desculpa, eu não sei quanto, mas ele fez fortunas, tá? Ele ganhou tanto dinheiro, a fraude era tão perfeita que ele foi contratado pelos cassinos para ser um consultor de segurança da organização americana de cassinos. Então, porque o cara entendeu como a ficha era, tá? Esse outro cara aqui, também croupier, era o Pai Go John, ele era vietnamita, foi nos anos 2000. Ele é uma quadrilha, tá? Que ele treinava os croupiers, tá? Então, ele entendeu como funcionava o mecanismo dos croupiers, como é que era o rodízio das mesas, onde ficavam as câmeras, o que se preocupavam no croupier. Então ele começou a treinar os croupiers e ele é um truque um pouco mais simples, mas esse cara aí tirou 7 milhões de dólares dos cassinos, tá? Ele usava microfones na manga e na blusa para dar orientações para essa quadrilha de croupiers. Ele entendeu como funcionava o mecanismo dos croupiers, montou uma quadrilha de croupiers, então ele foi do lado do cassino e tirava dinheiro do cassino pelo lado do cassino e não pelo lado do jogador, tá? Essa aqui é sobre Blackjack dos anos 60, é um engenheiro, tá? Kate Teff, ele era um engenheiro em 1969, tá? Esse cara, o Blackjack, se você ir contando as cartas, você tem uma possibilidade, uma probabilidade de sair, de você conseguir chegar nos resultados. Acontece que é proibido contar as cartas. Se eles percebem que você está contando carta, eles vão te levar para uma sala de interrogatório, tá? Só que o que ele fez? Ele criou um computador pessoal. 1969. Então, como é que funcionava? O computador dele, ele inseria os dados pelo dedão do pé, ficava dentro do tênis dele, a bateria ficava na cintura do amigo dele. 1969. Aí, o resultado aparecia num óculos. Eu não sei como que ele fazia isso, tá? Mas o resultado aparecia num visorzinho, num óculos. E ele faturava 40 mil dólares por dia, tá? Ele só foi pego porque ele começou a vender o dispositivo, porque era tão bom, tá? E ele ganhou muito dinheiro vendendo o dispositivo. Mas logo perceberam que, caras que ficam batendo o pé no chão, fica esperto que esse cara está inserindo dados num computador. Esse aqui é fantástico. Esse aqui nem é fraude, tá? Esse aqui foi no Craps, um jogo de dados, tá? Dominique Loridio, ele era funcionário de uma loja e ele treinou por anos para aprender a jogar dados, tá? Ele desenvolveu uma técnica para jogar os dados que ele consegue o que ele quiser. Ele pega 2 dados, quanto que ele quer, ele joga do jeito certo, da maneira certa,
ele consegue o resultado. Esse cara entrou para a lista de pessoas proibida nos Estados Unidos de entrar em cassino, tá? Mas não é nada errado. Hoje ele dá aula sobre como lançar os dados, é o terror dos cassinos. E tem outros casos também, tem dados viciados, tá? Gente que fez fraude com os fabricantes de dados. Então, para você viciar um dado é muito fácil. Pega o dado, um dos lados dele, você bota um pouquinho mais de tinta, o centro de massa se concentra aqui. Então, quando o dado está girando, ele vai tender a cair com o centro de massa mais baixo possível, tá? E por causa de torques que aparecem, é uma condição de menor energia. Então, tem casos também que o cara foi lá e fez uma fraude com os fabricantes dos dados, tá? Tem vários casos. Os casos de sorte eu não preciso comentar. Bom, o que eu tô falando? Luiz, então é para eu virar um bandido? Não, calma. Vamos olhar o que esses caras têm em comum, tá? Esses caras têm em comum o seguinte, o olhar deles não é superficial. O cara quer vencer, se ele quer vencer o caça-níquel, ele vai comprar um caça-níquel, ele vai entender como funciona um caça-níquel e ele vai desenvolver uma técnica para vencer o caça-níquel, ele vai saber a fundo. Se esse cara vai apostar em roleta, ele vai olhar as roletas antes, ele vai saber como funcionam as roletas. A matemática ela é muito idealizada, tá? O triângulo na matemática dá sempre 180 graus a soma dos ângulos. Mas se você vai medir na realidade, talvez não dê, cara. Um triângulo no planeta Terra, ele não dá 180 graus, tá? Então, são pessoas que são obcecadas pela realidade, pelo experimentalismo. Eles são técnicos, tá? Eles não fazem as coisas, eles não lêem um livro e vai fazer, eles fazem experimentos. Tá? Esse cara o Dominique Loridio, ele ficou anos, parece que foram mais de 6 anos, aprendendo a lançar dados. O controle da mão para lançar os dados, sem chamar... Cara, é assim, tipo, aqui tá a mesa, ele mostra o dado, ele faz assim, ó, o dado chega no que ele quiser, os dois dados, o número que ele quiser, ele consegue pôr. Então, cara, isso é muito impressionante. Tá? Isso é muito impressionante. Então esses caras têm verdadeira obsessão. Se um cara desse vai apostar, por exemplo, num jogo de futebol, ele vai querer saber como que é esse campo. Será que nesse campo de futebol, um dos lados não tem um desnível de 1 centímetro? Cara, as coisas são tão sutis nesse mundo, tá, das apostas, que 1 centímetro de desnível num campo pode favorecer o time que está jogando a favor desse desnível. Tá? As coisas são muito... Elas são muito sensíveis. Tá? Só analisar dados frios não vai te trazer resultado algum. Você tem que ir lá, você tem que fazer os seus experimentos. Tá? E essa é a mensagem que eu quero utilizar agora para abrir essa segunda fase. Como é que a gente começa a explorar o mercado financeiro, tá? Que nem esses caras, de maneira minuciosa, de maneira quase científica no caso deles, mas mais científica da gente. Nós não podemos simplesmente aceitar alguma coisa que nos passam como verdadeira sem um estudo, tá? Se a gente não exaurir de verdade o experimento, tá? Exaurir de verdade o fato. Então, é sempre interessante que um jogo ele esteja minimamente equilibrado, tá? Se você vai jogar um jogo, ou você tá com a vantagem, ou ninguém tá com a vantagem, cara, tá? Você não vai jogar um jogo que o seu oponente está com a vantagem, tá? Matematicamente, a gente chama isso de produto interno, tá? Então você tem um espaço, por exemplo, você tem um vetor aqui, que é o vetor do payoff dos resultados, você tem um outro vetor aqui, que é o vetor das probabilidades, tá? E um jogo honesto é um jogo que esses vetores são perpendiculares, tá? Isso significa que o valor esperado do jogo é 0. Ninguém vai ganhar esse jogo, tá? Nem eu, nem ele, tá? No mínimo, você só pode jogar um jogo se o valor esperado for 0 ou positivo, tá? Na maioria dos casos. Nem sempre isso acontece na Mega Sena. Na Mega Sena, a sua chance é 1 sobre 63 milhões. Tá? Se o prêmio tá menos de 60 milhões,
Então o valor esperado do seu ganho é negativo, tá? O que é o negativo? É o valor que você pagou no jogo, tá? Por isso que a maioria dos jogos que você joga da Mega Sena, os valores esperados são negativos. Por isso que você não ganha, por isso que ninguém ganha, tá? Algumas vezes, raramente, os valores são positivos. Quando passa de 60 milhões, aí os valores começam a ser positivos, os valores esperados. Porque a probabilidade de você ganhar o prêmio já é significante, o prêmio é gigante e é muito maior que o valor que você investiu no bilhete, tá? Geralmente, eu vejo que as pessoas não olham isso. Elas olham a possibilidade, elas não olham a probabilidade. Se você começar a utilizar essas técnicas, né, olhar o valor esperado, olhar a probabilidade, não só a possibilidade, você vai parar de perder dinheiro. Tá? Por exemplo, com opções binárias. Se um cara entende isso, ele jamais vai jogar esse jogo de opções binárias. Praticamente nem é um jogo. A coisa é tão dada, tá tão na cara o valor esperado, que nem é um jogo aquilo. Tá? É uma terapia voluntária de dar dinheiro para aquele mecanismo que vai te fazer bem, tá? Em algum momento. Então, cara, para de gastar dinheiro com isso. Tá? Para de achar que você vai... O negócio está montado contra você, cara. Faz as contas lá, que o prêmio que você... Se ele for... Vamos supor que ele seja 50% de chance de você ganhar ou perder. Eu não sei como é. Eu tenho algum palpite, mas eu não vou falar. Mas vamos supor que você tem 50% de chance de ganhar ou de perder. Olha quanto você vai ganhar do seu valor investido e olha quanto você vai perder do seu valor investido caso eles ganhem ou caso você ganhe. Tá? O valor esperado é sempre negativo, cara. Você vai sempre se ferrar. Cada jogada que você fizer, você vai se ferrar, você vai perder dinheiro. Então, é muito importante analisar o valor esperado nas suas apostas. Tá? Bom, dito isso, como eu consigo, então, pegar essa experiência desses caras, esses caras que venceram o cassino e entrar no grande cassino do mercado financeiro, tá? Se esses caras quiserem entrar no mercado financeiro, eles vão querer estudar, tá? Eles não vão querer repetir as inúmeras besteiras que é falada e sair fazendo as coisas que nem um tonto, tá? Conta de mais e menos, conta de média móvel, não é isso, tá? Eu pretendo nos próximos vídeos aqui trazer um pouco mais de ciência para essa questão. Mas vamos dar o primeiro passo. Traçando agora um paralelo com a física. O primeiro passo para a gente fazer física, nós temos que construir a metrologia. Tá? Nós temos que definir as unidades de medida. Elas têm que estar claras, elas têm que ser convenientes. Tá? Para eu conseguir fazer algum tipo de ciência ali, algum tipo de medição, eu vou fazer um método científico, eu vou fazer uma observação, eu vou fazer uma medição, eu vou fazer um modelo, eu vou ver se esse modelo tem previsões. Tá? Eu vou comparar. Se o modelo chegar nos mesmos resultados, é bom. Se ele prevê resultados, é ótimo. Tá? Então, a primeira coisa nas finanças é a gente tentar fazer uma relação com a metrologia. Só que as finanças é diferente, né? As finanças, ela é praticamente o contrário. Ela não tem uma metrologia, ela usa praticamente as moedas, tá? Então, o valor das coisas. Então, a gente não tem muita opção, tá? Com relação à forma que nós vamos medir. Nós vamos medir com dinheiro, tá? Mas a gente pode escolher a escala que nós vamos trabalhar. E isso é muito importante. E se você aprender isso, você vai parar de repetir besteira que estão falando, estão te enroscando, que não serve para nada e complica o seu dia a dia, tá? A escala dos preços é importante em séries temporais, porque na economia nós temos inflação, nós temos crescimento econômico, recessão econômica, flutuações no mercado internacional de moedas, tá? Então nós temos que desenvolver uma escala para começar a analisar o problema, tá? Então eu vou falar aqui. Vai aparecer na tela para vocês aqui um texto, tá? As equações. Então, a primeira forma que eu posso analisar, a primeira escala que eu posso tentar analisar o meu problema é utilizando a variação dos preços, tá? Eu vou chamar aqui de Z de T. Simplesmente a diferença de preços entre dois períodos temporais. Ela tem uma vantagem. Ela é simples, tá?
e ela não precisa de transformações lineares ou estocásticas. E por que isso é bom? Porque transformações não lineares afetam fortemente a estatística de processos estocásticos. Tá? Mas qual é a desvantagem? Essa variação de preço simples, Z de T, ela é seriamente afetada por mudanças de escala. Tá? Então, se eu estou mexendo com uma série muito longa, existe uma escala de crescimento, uma inflação. Então, você está analisando um modelo, aquele seu modelo que analisa preço horroroso, tá? De trade quantitativo, você analisa 20 anos de preço, cara, as escalas já são outras. Então, assim, isso é horrível, tá? Isso aí já está deformado. Então, você pode fazer uma segunda opção, então, que é a variação de preço descontada, tá? Então, você inclui nessa definição Z de T um fator de desconto, uma deflação, tá? Melhora um pouco, tá? Melhora porque você coloca todo mundo na mesma base, tá? O pessoal faz isso, correções do Ibovespa, você pega uma série muito longa do Ibovespa, tem que fazer, porque não dá mais para comparar os valores. A vantagem é que você não precisa de transformações não lineares, tá? Ou estocástica, e a desvantagem é que isso é impraticável no longo período, porque não existe um fator D de T, esse aí que estou pintando em amarelo, ele não é único, tá? Então isso é uma função e vai mudando, é impraticável você fazer algum tipo de análise com relação, usando esse variação de preço descontada. Você pode utilizar a variação percentual do preço, que eu chamei aqui de R de T, que é algo muito razoável, que é a mais utilizada, tá? E que ela é muito boa. Eu posso reescrever ela usando a variação de preços. Então, R de T é igual a Z de T sobre Y de T. A Z de T eu defini lá na frente, tá? A boa vantagem disso aqui é porque ela é um número, ela é um percentual, tá? Percentuais são percentuais e pronto. A desvantagem é que esses retornos são sensíveis a mudanças de escalas em grandes horizontes. Claro, esse Y de T mais dt pode ter acontecido inflação, crescimento, flutuações de moeda. Então, assim, também ela tem essa desvantagem. Para tempos grandes, essa variação é complicada. Eu posso, então tentar a log diferença. Tá? Eu vou definir a S de T, que é o logaritmo de y de t mais dt menos o logaritmo de y de t. Olha, ela tem uma vantagem muito boa, tá? Ela tem uma correção média de mudança de escalas automática. Eu não preciso incluir um fator de desconto ou deflação, tá? A desvantagem são duas. Primeiro, que essa correção só dá certo se essas mudanças de escala crescimento forem constantes, tá? E nunca são, tá? Além de você incluir um termo não linear nessa definição. Não sei se todo mundo sabe o que é uma coisa, uma transformação linear, aquela transformação que se você aplicar t, uma transformação em ax mais by, ela vai ser igual a atx mais bty, tá? Essa linearidade, ela é fundamental para você andar no nível de algum bom senso para você fazer análise. Senão, provavelmente você vai cair num universo muito complexo, tá? Só para fazer um paralelo, as equações de Einstein da gravitação geral, elas são altamente não lineares e não é à toa que é praticamente impossível resolver qualquer equação dessas. Bom, esse S de T, essa definição S de T, ela é interessante porque ela mistura recursos da dinâmica do ativo financeiro com as flutuações de indicadores macroeconômicos, tá? Mas vamos lá. Nós não queremos, se a gente quer analisar, por exemplo, o mercado de ações, ou o mercado de contratos, ou seja lá o quê, talvez eu não queira analisar em janelas tão grandes, talvez eu queira analisar em alta frequência, tá? Do minuto a minuto, no máximo no dia a dia, né? Então, se eu pegar essa S de T e analisar ela em alta frequência, eu posso reescrever ela como um logaritmo de 1 mais zt sobre y de t. Lembra que eu defini o que é zt ali antes, ali atrás, tá? No vídeo. E como esse ΔT de tempo é pequenininho, esse módulo de z de t é muito menor que y de t. Então eu posso expandir essa S de t numa série de Taylor, tá?
e mostrar que a minha S de t ela é praticamente a R de t, tá? Quando o tempo é pequeno. Na verdade, ela é igual quando esse tempo tende a zero. Tá? Na altíssima frequência, S de t é igualzinho a R de t. Tá? E como essa Z de t ela é uma variável de mudança rápida comparada com essa Y de t, a gente pode escrever então que R de t é aproximadamente uma constante 1 vezes Z de t. Tá? Eu estou chamando esse C1 de constante porque a derivada dele com relação ao tempo é insignificante. Tá bom? Você vai entender porque eu estou fazendo isso, já já. Bom, se o período de investimento não é muito longo, então também aquela D de t, aquele deflação que eu defini anteriormente, ela também é praticamente 1. Então eu mostro que a Z de t, ela é praticamente a Z de D de t. Tá? Em resumo do resumo. Para dados em alta frequência, para as investigações limitadas a um período curto de tempo, num momento de baixas inflações eu digo uma inflação normal, não aquela dos anos 80, tá? Temos que S de t é equivalente a R de t, que é equivalente a C1 Z de t, que é equivalente a Z de D de t. Cara, o que é tudo isso? Estou querendo dizer que para alta frequência, tanto faz, cara. O que você vai usar para definir se é diferença de preço, se é diferença de logaritmo, se é diferença de retorno, tanto faz. É praticamente igual, cara. Tá? Então para de repetir essas besteiras que tem que trabalhar com logaritmo. Tá? O logaritmo você usa para outras questões envolvendo distribuições estatísticas. Eu vou comentar disso num outro vídeo, tá? Porque se você não fizer isso, você vai permitir que o preço de uma ação, por exemplo, seja menos 100%, menos 200%, isso não existe, tá? Eu tenho até um vídeo aqui que eu comento sobre isso, por que usar a distribuição log normal, de onde ela vem, tá? De onde vem esses logaritmos. Então vou deixar o vídeo aqui no final para vocês assistirem, tá aqui em algum lugar, aqui, ó, vou pôr aqui, ó. O vídeo tá passando aqui, tá? Assista esse vídeo, eu mostro de onde vem a log normal, para que você usa o retorno logarítmico, para fazer modelagens, são coisas diferentes. Ou para fazer algumas operações de tesouraria e asset, às vezes é bom você usar o log retorno para alguns modelos de performance attribution, porque o log retorno tem a vantagem de a soma das partes ser igual ao total, tá? O retorno já não, ok? Mas é mais comum utilizar o retorno e o log retorno, tá? Para intraday, para dia a dia, tá bom? As pessoas usam mais isso, mas, cara, na boa, para uma análise que você não... Se você não trabalha numa asset, que você tem que fazer um trabalho operacional em que é importante que as coisas sejam extensivas, que a soma das partes dê o todo da análise que você esteja fazendo, tanto faz. Eu vi um site esses dias atrás que falava que o certo era analisar as séries com log retorno. É tudo igual. São todas equivalentes, cara. Agora, a menos que você fale que o teorema de Taylor está errado, né? Aí ferrou. E é uma hipótese também, tá? É uma hipótese utilizar o Taylor porque os preços não são funções... não, é uma função contínua e suave, tá? Mas é super razoável. Na conta não muda nada, tá bom? Bom, então, conclusão. Em escalas de preço, elas não têm uma resposta única, você tem várias opções, tá? Mas você pode trabalhar com retorno, tá? O retorno ela é uma coisa fácil de entender, ela não traz um logaritmo, tá? E ela não traz, por exemplo, transformações não lineares, tá? Não mexe, não estraga a estatística quando a gente leva isso para um outro nível de análise. Mas não tem resposta fechada. Bom, com relação a escalas de tempo, a gente já chegou na nossa conclusão. Podemos usar qualquer uma, mas retorno é muito confortável, a gente consegue entender. Agora, a gente tem que analisar a escala de tempo. Que tempo que nós vamos fazer a nossa análise? Tá? Qual é o tempo? É o tempo físico? É o trading time? É o número de transações? Porque isso é importante. E aqui, meu caro amigo, que eu falei que você iria enxergar os padrões do mercado financeiro,
Eles vão começar a aparecer agora, tá? É muito difícil você começar a abordar esse assunto, porque quando a gente examina a mudança de preços, tá? Se você analisar as transações que fazem os preços mudarem, elas estão distribuídas no nosso tempo físico do nosso relógio de maneira aleatória, tá? Então é muito complicado você começar a fazer algum tipo de análise com relação a isso. Qual o tempo que eu vou utilizar? Então, vamos olhar os 3 candidatos, tá? Você pode, por exemplo, usar o tempo físico, o tempo do seu relógio. Qual é o problema do tempo físico? Que o mercado fecha de noite, abre de dia, fecha de noite, abre de dia, fecha de final de semana, abre, tá? Então o mercado já tem uma série estocástica, desaparece, volta, desaparece, volta, desaparece pra caramba final de semana com feriado, volta. Então a gente não sabe modelar isso, tá? E para alguns mercados 24 horas, como Forex, você tem os ciclos biológicos que criam restrições fortes para cada região financeira do mundo, tá? Então fica praticamente impossível de você fazer algum tipo de análise utilizando o tempo físico, tá? Então você pode partir, por exemplo, para o trading time, tá? Que é o horário de mercado. No mercado Forex, o trading time ele tá vinculado com o tempo físico. Agora veja, o trading time não significa que você vai pegar todos os dias e remendar eles, tá? Que é o que a gente vê o pessoal fazendo. Remenda a série, monta a série histórica. Não. O trading time é de 6 horas e meia, meu amigo, tá? Então você põe um dia aqui, o outro dia aqui, o outro dia aqui, o outro dia aqui. As coisas são diferentes. Eu vou mostrar para vocês estudos que mostram que, por exemplo, quando você chega no final de semana, tá? Você tem volatilidades maiores no começo e no fim da semana, tá? Mas você também tem volatilidades grandes no começo e no fim dos dias. A volatilidade na mudança de dia, tá? Ela é 20% menor que a volatilidade na mudança de um final de semana, tá? Então, quando o ativo está chegando no final de semana, a volatilidade explode, tá? E ela é 20% maior que a volatilidade que você tem numa mudança de dia, no fim de um pregão, tá? Você também consegue ver, se você analisar a volatilidade para time frames de 1 minuto, numa janela de 1 hora, tá? Eu vou te mostrar um estudo com o S&P aqui na tela agora. Você consegue ver em vários dias, você consegue ver que existem picos de volatilidade, tá? Se você fizer a análise espectral disso, usando a transformada de Fourier, você vai ver que a volatilidade ela tem ciclos de 6 horas e meia no mercado, tá? Então a cada 6 horas e meia a volatilidade ela dá um pico, tá? Que é o fechamento e a abertura do mercado. Então o nível de atividade desses caras não é constante durante o dia. A volatilidade não é constante. Na hora do almoço, o volume dos contratos também é reduzido. Tá aí 2 referências para vocês analisarem, tá? São estudos empíricos que mostram isso, tá? Então, o trading timing, ele mostra muitas coisas importantes pra gente. Então, esses padrões que você tira, por exemplo, da volatilidade por uma análise espectral de Fourier. Mas esses estudos sustentam que essa escolha do trading time é a melhor escolha para modelagem de ativos, tá? Então, os centros de pesquisa, os grandes avançados, utilizam trading time no estudo das volatilidades, na precificação dos ativos. Presta atenção, eu não estou falando para você remendar todas as séries históricas. Tá? Eu estou falando que existe um dia aqui, outro pregão aqui, outro pregão aqui. Existem padrões nesses pregões. Se você remendar tudo, você não vai encontrar padrão nenhum, cara. Aí você vai ficar olhando o preço, que nem um cara bobo, fazendo média móvel, entendeu? Pagando, estudando pro resto da vida, deixando todo o seu dinheiro na mão de um cara que não sabe somar fração. Não dê dinheiro para eles. Guarde seu dinheiro e pague um café para mim, tá? Um café de rico. Não é esse café de pobre, meia boca pingado de São Paulo aí, tá? Mesmo assim, trading time, o trading time, tá? Ele tem problemas, tá? As notícias
podem influenciar os preços enquanto o mercado está fechado. Isso acontece. Você fechou a bolsa de sexta-feira, estourou uma guerra na Ucrânia no sábado, a segunda-feira os preços já começam caídos. Tá? Mudança de preços no fechamento diário são tratadas como mudança de preços em alta frequência. Esse é um problema. Se você definir o trading time como a semana, tá, das negociações, você fechou um dia, você remenda o outro dia, tá? Então tem esses problemas. A noite também tá remendando ali. Parece que é um dado de alta frequência. Que bonito seria o dia a dia, né? Mas não dá, né? Então a gente pega a semana, tá? Pega uma semana de negociação e tem esses problemas, tá? Mas durante uma noite, você tem que saber que existe, tipo o fenômeno de Gibbs, tá? Quando você vai fazer uma série de Fourier, você tem que conhecer lá os 14% lá que fica acima, que fica abaixo, mas a coisa ainda funciona, o mecanismo ele se aproxima bem. Também tem o seguinte, a atividade implícita, tá, no trading time, ela é assumida como uniforme durante os mercados. Eu mostrei nessas duas referências anteriores que a atividade desses traders ela muda. Na hora do almoço é uma, de manhã é outra e à noite é outra. Então, geralmente, esses centros de estudos, os bancos, ou mais centros de estudos, academia, universidades, tipo o pessoal da GV, que faz estudo de precificações derivativos, essa galera, né, geralmente eles vão assumir que o nível de atividade desses caras é constante durante o dia e não é, tá? Não é. Bom, essas são as críticas, tá? E esse item 3 em particular, ele não é suportado por nenhuma pesquisa, por exemplo. A atividade dos traders, eu elenquei aqui, ó, não é uniforme ao longo do dia, nem os volumes negociados, nem o número de contratos, tá? Ao contrário, existem ciclos, tá? Mas isso é bom, que existem os ciclos, você consegue entender aonde estão os padrões. Os padrões estão nos caras, nos agentes, e não no resultado deles. Tem que entender os agentes, tá? A volatilidade é maior na abertura e nos fechamentos do mercado, como eu falei, são ciclos de 6 horas e meia na volatilidade. Eu vou deixar gráfico para você, tá? O gráfico do S&P, estudo, paper, bonitinho. E esse mesmo comportamento, ele acontece no Forex, tá? Então você vê, por exemplo, os ciclos biológicos das regiões financeiras, como Ásia, Europa e as Américas no Forex. Então, estou mostrando aí para vocês, em algum lugar na edição aí, esse gráfico, como a volatilidade, como a atividade muda. Tá? A atividade muda muito. Então, se você não tem um modelo, que você está mexendo com Forex e não tem um modelo que leva em consideração esses ciclos das volatilidades das 3 regiões econômicas, financeiras, América, Europa e Ásia, cara, você tá indo para uma guerra de bazuca, você tá indo com estilingue, meu irmão. Entendeu? Você vai... Não entra nessa. Melhor coisa que você faz, não entra nessa. E aí existem algumas alternativas, melhores ainda que Trading Time, que é você retirar essa não uniformidade no nível de atividade dos agentes. Como é que você pode definir, então, um novo tempo, que é o tick by tick, tá? Então você pega cada transação que é feita, ela é a sua unidade temporal. E você consegue fazer uma relação biunívoca entre cada transação e uma série, tá? Então o seu tempo fica uniforme, tá? Você tirou toda essa aleatoriedade e você só fica com volumes de negociações que são aleatórios, tá? Mas isso é caro computacionalmente. Eu não sei se as bolsas oferecem para todo mundo esse tipo de serviço, porque o que a bolsa te oferece ali é um fechamento do minuto, né, nas séries históricas, mas ela não te dá os dados certinhos das negociações no milissegundos, que eles já estão precisando de milissegundos, tá? Então é unânime que a tick by tick aqui, que é tick por tick, que é negociação por negociação, é a melhor forma de você analisar a escala temporal, tá? Então a conclusão, para você entrar no mercado financeiro com uma análise, não existe, tá, um consenso sobre qual é a escala de preços que você vai utilizar, nem a escala de tempo, tá? Mas você tem que conhecer
os defeitos de cada uma, os pontos fortes de cada uma, para você justamente poder fazer uma análise, no mínimo, decente. Tá? E você, no mínimo, aprendeu hoje aonde tem alguns desses padrões no mercado financeiro. Tá? Não está no preço, cara, está no nível de atividade, são pessoas que estão por trás ali. Tá? Nem todo mundo tem um robozinho igual o seu, são pessoas que estão cumprindo funções de grandes instituições, e estão comprando e vendendo, elas dormem, elas comem, elas estão depressivas, se o sol tá bonito para elas tá melhor, se tá nevando é ruim, tá? Então, isso é importante levar em consideração, e uma boa análise, tá? Uma boa análise de Fourier, uma boa transformadinha de Fourier te diz muita informação sobre esses ciclos que aparecem nos ativos, tá bom? Vamos encaminhar então agora para a última parte do vídeo. Bom, chegamos aqui na última parte do vídeo, tá? Se eu for falar tudo que eu quero, tá? Eu acho que eu vou ficar louco, você vai ficar louco e o pessoal do YouTube vai ficar louco também, e o algoritmo vai ficar louco. Então eu vou colocar por doses, tá? Doses homeopáticas, tá? Sobre como a matemática e a física está por trás dessa ciência, tá? E eu tô querendo trazer um pouco mais de conhecimento, cada dia um pouquinho mais, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre qual é a matemática que está por trás da probabilidade. Eu conheço a matemática por trás da probabilidade. Casos favoráveis, sobre casos totais. Não, calma. Por favor, me escuta um minuto, tá? Isso vai ser importante e para alguns vai ser a primeira vez que vocês vão estar vendo isso, tá? E para alguns talvez vai ser a primeira e última, tá? Então, escute um pouco, tá? Essas definições são importantes. Antes de começar a falar sobre probabilidades, eu quero falar sobre um conceito, tá? Sigma álgebra. Não se assuste, tá? Suponha que você tem um conjunto, tá? Tem um conjunto aqui. Seja lá o do que for. Você tem subconjuntos, tá? Se esses subconjuntos satisfazerem algumas propriedades, nós chamamos essa coleção, esses subconjuntos, de uma sigma álgebra, tá? E quais são essas propriedades? Bom, uma propriedade fundamental da sigma álgebra é que o próprio conjunto todo pertença à sigma álgebra. Essa coleção é fechada sobre complementos. O que significa? Se um conjunto está aqui na coleção, o complementar dele também está na coleção. Tá? Isso significa estar fechado. Tá? E ela também é fechada por uniões contáveis. Então, se eu pego um subconjunto, ó, sigma álgebra, o conjunto é minha tela. Tá? Eu pego um conjunto aqui, eu pego outro conjunto aqui, a união deles também pertence à sigma álgebra. Tá? Isso é a sigma álgebra. Simples, né? Só que isso é importante para formalizar o conceito de probabilidades. Tá? Vamos pensar então que o meu conjunto, que é essa tela, eles são todos os casos possíveis de um resultado. Tá? Todos. O espaço amostral. E minha sigma álgebra são os eventos. Tá? São os outros casos isolados. Tá? Então eu tenho um dado, tem 6 possibilidades de saída. Tá? Um dos números ali é um dos conjuntos da sigma álgebra. Tá? E a sigma álgebra ela é muito importante para muitas coisas, fundamental para a probabilidade. Tá? Essas três propriedades, elas permitem você chegar nas leis de Morgan. Tá? As leis de conjuntos, quando você transforma uniões em somas, intersecções, etc. e tal. As leis de conjunto, as leis de Morgan, para quem já estudou, sai dessas três definições. Tá bom? Então, vamos começar a dar nome para as coisas. Esse conjunto grandão que eu tenho, tá? Mais esses conjuntinhos, essa sigma álgebra, nós damos o nome de espaço mensurável, tá? Ou espaço de Borel. O espaço de Borel é uma homenagem a Nego do Borel, cantor, brincadeira, matemático Emile Borel. Eu tô de brinks, tá bom? Nesse espaço mensurável, eu posso definir uma coisa. Bom, se eu vou falar de... Eu quero chegar nas probabilidades. Então eu tenho o espaço amostral,
eu tenho os eventos ali, os casos, os que me interessam, os que não interessam. Falta uma coisa aí, falta a probabilidade, tá? Então, na matemática, eu estou falando dos fundamentos das probabilidades, né? O que falta aí é uma coisa chamada medida, tá? O que é uma medida? Ela é uma função que vai designar um número real não negativo, tá? Não negativo, aí é uma medida positiva. Então, uma medida positiva é uma função que vai pegar um desses elementos da minha sigma álgebra e vai designar para ele um número real não negativo, tá? Ela é como se generalizasse a questão dos volumes ou das retas. Por exemplo, eu pego uma reta, eu pego um conjunto, tá? A minha linha, tá, é um conjunto. Tá? Um pedacinho desse conjunto aqui, tá? Ele pode, é uma sigma álgebra ali, cara. Então eu posso definir uma medida, tá? Que é o comprimento. Eu defino o comprimento, ele é uma medida, tá bom? Essa medida, ela tem que ter algumas características, tá? Ela é sempre a medida. Bom, vamos lá. As características da medida. A medida do vazio é sempre zero. Estou pondo isso, tá? A medida da união de elementos da sigma álgebra é a soma da medida de elementos da sigma álgebra. Olha que interessante. Então eu tenho uma linha aqui que é o meu conjunto, eu pego a sigma álgebra, são dois intervalos, então uma medida aqui é um comprimento, uma medida aqui é um comprimento, tá? Então, na união desses dois subconjuntos, se eu pegar a medida deles, é igual a soma das medidas, tá? Então isso significa que a medida da união de elementos é a soma da medida dos elementos da sigma álgebra. E por último, a medida é sempre maior ou igual a zero, tá bom? Então repetindo, a medida do vazio é zero, a medida é um número sempre positivo e a medida da união de elementos é igual a medida dos elementos da sigma álgebra. Então, se eu definir um negócio chamado medida, eu consigo agora definir o que é um espaço de medida. Lembra que antes eu defini um espaço mensurável. Agora eu vou definir o que é um espaço de medida. Então, essa tripla, que é o conjunto, veja que eu já estou chegando em probabilidade. Eu tenho um conjunto, eu tenho uma sigma álgebra, tá? E eu tenho uma medida. Isso forma um espaço de medida, tá? Um espaço com medida. Então eu já tenho a ferramenta matemática para começar a falar de probabilidade. E esses fundamentos são muito importantes, eles estão por toda a topologia, cara. Essas coisas para integrais, tá? Definições novas de integrais, como a integral de Lebesgue, coisas que não são integráveis a la Riemann, são integráveis a Lebesgue. Então essas coisas são muito importantes, tudo que eu estou falando para vocês. Então isso é o fundamento da probabilidade, tá? Então com esses ingredientes agora então eu defino o espaço de probabilidade, tá? Esse meu conjunto X eu vou chamar de espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados do experimento. Os eventos, tá? Essa minha sigma álgebra é um conjunto de resultados, tá? Então, ela é uma sigma álgebra do espaço amostral, tá? Eu acho que eu cometi um abuso de... A gente fala que nem espaço vetorial, né? A sigma álgebra é sempre com relação a um conjunto, tá? Quando eu falei a sigma álgebra é com relação ao conjunto grandão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho o espaço amostral, eu tenho a sigma álgebra, que são os eventos, e eu tenho a probabilidade, que é uma medida nesses elementos da sigma álgebra. Então, com isso, eu defini o que é o meu espaço de probabilidades, tá? E por que agora isso é interessante? Porque com a sigma álgebra, com a medida e com esse meu conjunto, espaço amostral, eu consigo estar tranquilo para definir os fundamentos da probabilidade. Quem fez isso foi Kolmogorov, em 1933. Tá? Desculpa, Kolmogorov. Ou escrevi errado. Kolmogorov, acho que fala. Ou Kolmogorov, eu sempre me atrapalho. Tá bom? Depois vocês aprendam aí como é que é a pronúncia dele. Ele fez isso em 1933. Tá? Então, olha só, quais são os axiomas que ele utilizou para definir o conceito de probabilidade? A probabilidade de um evento é um número real não negativo.
Probabilidade é uma medida. Então, ok. A probabilidade de que pelo menos um dos eventos elementares em todo espaço amostral ocorra é 1. Perfeito. Significa que sempre vai ocorrer alguma coisa. Então, no meu espaço amostral, sempre vai ter algum elemento ali na minha sigma álgebra. Tá? Existe a sigma álgebra. Então, esse segundo axioma quer dizer, existe uma sigma álgebra. Tá? A probabilidade da união de eventos é a soma da probabilidade de eventos. Tá? Também relacionado com a sigma álgebra. Se você pegar esses 3 axiomas, você consegue provar todas as consequências. Por exemplo, a consequência da monotonicidade. Você pega um conjunto, tá? E um outro conjunto maior. Tá? Esse conjunto maior aqui contém esse pequenininho. A probabilidade do pequenininho é menor que a probabilidade do grandão. Tá? Isso é monotonicidade. Você consegue mostrar a probabilidade do conjunto vazio. Tá? Qual que é a probabilidade do conjunto vazio? É 0. Tá? Nunca vai acontecer o vazio, sempre vai acontecer alguma coisa. Quando você tem um espaço amostral é porque tem alguma coisa lá dentro. Você pode mostrar a regra do complemento. Tá? Se tirar cara, eu tenho 50% de tirar cara, o complemento de cara é coroa, é 1 menos a probabilidade de cara. Então também você prova a regra do complemento. Você prova também a probabilidade do limite numérico. Tá? Então a probabilidade é o número entre 0 e 1. Ok? Você também prova a lei de adição de probabilidade. Tá? A soma, a probabilidade de... Oh, meu Deus do céu. A probabilidade da união de 2 eventos é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. Tá bom? Então, esses axiomas, você tira todos dessa construção que é o espaço de probabilidades. Tá? É isso que fundamenta toda a teoria das probabilidades. E é fundamental você definir isso para você conseguir definir o que é uma função aleatória. Tá? Para você conseguir definir o que é uma função estocástica. Tá? Para a gente conseguir definir, em breve, o que é uma probabilidade condicional. Tá? Porque nós vamos fazer isso em algum outro vídeo. Detalhe. A visão do Kolmogorov, tá? Kolmogorov, ela é uma visão chamada frequentista. Ele define a probabilidade como a frequência limite, o limite de uma frequência. Quanto mais experimentos eu fizer, eu chego na probabilidade. Tá? Ela é uma visão frequentista, a visão do Kolmogorov. E existem outras visões. Existe a visão do Bayes, tá? Bayesiana, inferência bayesiana, que é diferente. Tá? Na visão frequentista, você tem os axiomas de Kolmogorov. Tá? Na visão de Bayes, você tem os axiomas de um físico, Richard Cox. Tá? A diferença é bem filosófica, tá? Mas eu acho que você não precisa entender a diferença filosófica das coisas, você tem que saber usar elas. Tá? Elas têm abordagens diferentes, mas eu te digo que no mundo real a probabilidade de Bayes é algo mais importante. Lembra? Tem aquela fórmula de Bayes que tem aquela função likelihood, tá? E você usa ela para atualizar dados, o seu spam no seu Gmail, por exemplo, como é que a caixa de spam funciona lá? Toda vez que você vai jogando que algum dado é spam, ele vai atualizando a probabilidade pela função likelihood de um evento que contém de um e-mail que contém aquelas palavras ser um spam. Isso é utilizado com probabilidade de compra de um produto. Ele olha o seu padrão na internet de compra e venda, ele vai entender se um produto é para você ou não. Tá? Então, a probabilidade de Bayes ela é muito importante, você tem que saber utilizar ela. Ela é um assunto tão vasto e tão grande que eu não sei se eu estou na vibe de ficar explicando isso, porque é muito longo, deve ter algum vídeo na internet que explique isso, tá? Mas para não deixar vocês cavalgando em nuvens, eu vou dar uma única diferença entre elas. A visão frequentista, tá? Uma hipótese é tipicamente testada, sem receber uma probabilidade. Enquanto na visão bayesiana, uma probabilidade é atribuída à hipótese e você fica atualizando o tempo todo essa probabilidade da hipótese. Então ela não assume nada, tá?
E a probabilidade de frequentista, ela faz suas hipóteses, ela assume as coisas e vê se dá certo ou não, tá? É uma explicação extremamente preguiçosa essa, mas é bom vocês saberem que isso existe. Então, pessoal, queria agradecer. Ainda não pedi para vocês deixarem o like, mas se você chegou até aqui, deixa o seu like, por favor. E eu vou fazer um próximo vídeo, vou fazer vários vídeos. Eu quero trazer um pouco mais de ciência para vocês nos seus trades. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo, o que você pode trazer de informação nova pra gente. Entra no grupo do Telegram, que tem muito cara legal lá conversando. Digita Econofisco no Telegram e me segue também no Instagram, @Econofisco. Posto bastante coisa lá todo dia. No mais, é isso. Obrigado e um grande abraço.